Conforme se tornou evidente o grupo, né, econômico beneficiado pela instauração do regime republicano, foi possível também surgir interpretações, né, que associavam a instauração desse regime a esse grupo. Foi o caso do trabalho publicado pelo Coelho Rodrigues, no ano de 1906, chamado A República na América do Sul. Ele dizia o seguinte, ele dizia que não foi o povo nem os chefes militares que fizeram a república, mas sim aqueles chefes doutrinários que tinham, né, cujos políticos fazendeiros esperavam dessa república os proveitos, né, de terem se apropriado, né, chegado aí propriamente ao Estado, né, tomar o controle aí do Estado e com isso fazer valer os seus interesses. Né? Então, teria sido justamente através da República que esse grupo aí dos paulistas, né, dos fazendeiros do sul do país, com destaque para o oeste paulista, teriam conseguido um meio para controlar o poder. Essa explicação que o Coelho Rodrigues apresenta, segundo a Emília Viotti, ela teria ficado meio que em suspenso, né? Em 1906, o Coelho Rodrigues traz essa reflexão e ela ficou meio que em suspenso, retomando apenas no período já de crise dessas oligarquias cafeicultores, só apenas lá pela década de 20, em que essa interpretação, né, que observa essa atuação dos fazendeiros do Sul, se apossando do controle do Estado, se apossando do poder político, é retomada. Nesse meio campo aí, a gente vai ver que outras discussões, outros tensionamentos, como é o caso do tensionamento entre civis e militares, acaba dando um certo destaque para essa questão, essa temática, né, da República como associada à ideia da questão militar, né, aparecendo de maneira muito forte e encobrindo, deixando uma certa neblina em torno desse papel dos fazendeiros na instauração e na consolidação do regime republicano. O que ela aponta, e que às vezes há um certo esquecimento posterior, é que o tensionamento entre militares e civis ele não está apenas colocado logo após a instauração, né, a proclamação da República durante o período das espadas, né, a chamada República das Espadas, o governo os dois primeiros governos, né, o governo do Deodoro e depois o governo do Floriano Peixoto. Mas é um conflito que ele permanece. E um dos momentos emblemáticos, aí já no século XX, é a disputa presidencial para o governo a ser iniciado no ano de 1910, que se deu entre o civil, Rui Barbosa, e o militar, o Hermes da Fonseca. Como ela aponta, né, esse tensionamento entre civis e militares, eles inclusive nem datam da própria República, mas desde o período do Império, tá? É marcado, né, esse tensionamento entre os políticos civis e os representantes das classes armadas. Inclusive, essas hostilidades se manifestavam em várias reflexões que consideravam, de um lado, os civis viam os militares como tendencialmente autoritários, excessivamente centralizadores e, portanto, incapazes de promover uma atuação política compatível com um regime republicano democrático. De outro lado, os militares viam os civis como incapazes de manter a ordem no país, muito passíveis de se corromper. Então, esse tipo de estigmatização de ambos os lados era recorrente. Isso é algo que a Emília Viotti traz nessas discussões e disputas que estavam presentes aí à época. Então, foram vários os atritos que se deram, desde o período do Império, depois marcando os primeiros governos, né, especialmente o governo Deodoro e depois do Floriano Peixoto, e mesmo após eles, né, a gente vai perceber em vários momentos isso sendo, mais uma vez, revisitado. Então, esses tensionamentos, eles foram uma constante, apesar de muitas das vezes a gente achar que se limitaram ao período aí dos dois primeiros governos republicanos. E foi especialmente nessa campanha eleitoral que opunha o Rui Barbosa com o Hermes da Fonseca
que esse tensionamento entre civilistas e militaristas ganhou mais uma vez espaço aí na opinião pública, e o Hermes da Fonseca, como militar, ele acabou sendo eleito. E uma vez eleito, ele entra com uma política, a ideia de uma salvação nacional, uma política mais intervencionista das Forças Armadas no cenário político, e ao invés disso apaziguar os conflitos, o que se percebe, e a Emília Viotti aponta, é uma ampliação dessa polarização entre militaristas, né, e civilistas nesse contexto. Paralelamente a isso, também acaba sendo estimulado novas interpretações, né, do movimento da Proclamação da República de 1889. Então, ela passa a ser reexaminada à luz dessa questão, desse conflito que está se dando para a eleição de 1910 entre militaristas e civilistas. Então, isso acabou repercutindo nas interpretações acerca do movimento republicano de 1889, seja para elogiar esse regime, seja para criticar o regime. A proclamação da República passou a ser interpretada à luz daquele tensionamento. E é justamente em função disso que a gente tem aquela que ficou clássica, né, nos livros didáticos, especialmente a chamada a questão militar, ela acaba ganhando um destaque que na interpretação da Emília Viotti seria excessivo em relação ao papel desses militares na proclamação da República, mas ela acabou sendo revisitada em função desses conflitos posteriores, né? Então ganha-se muito destaque a República, mais uma vez sendo vista como uma ação promovida ou pelos militares para salvar o país, né, do regime monarquista, ou por esses militares, né, que eram indisciplinados, ou seja, revisita-se essa questão da atuação dos militares, desfoca do aspecto mais amplo da crise da monarquia que já estava colocado, ou seja, a gente vai ter essa questão militar sombreando, né, dificultando uma percepção das causas mais profundas da República, né, da proclamação da República. Mas na década de 1920, que é justamente a década em que a gente vai perceber uma crise dos cafeicultores, né, uma crise dessa primeira república, e uma crise que se dá nas mais variadas esferas, desde a questão econômica, realmente, até a questão de vários movimentos sociais de contestação que estão se dando aí na década de 1920, em vários aspectos, movimentos no campo, o movimento operário nas cidades, que vai ser o tema da nossa segunda unidade do curso, até movimentos no âmbito cultural, né, de renovação cultural, intelectual, né, que teve um grande destaque nas artes, né, que teve um destaque na Semana de Arte Moderna de São Paulo. Aí nesse slide eu reproduzi para vocês uma charge, né, que debocha, que ironiza um pouco o papel desses participantes da Semana de Arte Moderna, né? Então, é uma charge que quer desqualificá-los, né? Então, por exemplo, coloca eles de uma maneira bem caricatural aí, debochando de pessoas que seriam, né, vistas pelo chargista como pessoas de talento, realmente. Então, uma das frases aí que eles estão reproduzindo é, por exemplo, Chopin era um tocador de berimbau, né? Então, essa ideia que estaria desmerecendo os clássicos. E aí, logo embaixo, eles com essa cara bem, né, ridicularizada, né, dizendo nós temos talento. Então, a ideia é justamente de que esses modernistas, eles se acham talentosos e, na verdade, eles não são nada. Mas que, em função dessa falta de talento dele, eles têm que desmerecer o talento daqueles que, de fato, o teriam, que seriam esses clássicos. Isso, a ironia aí do jornal. Mas o que eu quero trazer aqui é que, justamente, a década de 20 é uma década de questionamentos, vários, né, de questionamentos do regime, de questionamentos da cultura, e que essa agitação, esses questionamentos, eles contribuem para também rever as próprias interpretações acerca do regime político vigente e da sua história, da sua formação, né? Então, essa é uma das questões que a Emília Viotti vai trazer. Então, essas agitações da década de 20 também possibilitando revisões historiográficas, revisões das interpretações sobre o passado.
Foi então justamente nessa década, quando uma série de decepções frente ao regime republicano já tinham se acumulado, inclusive as várias fraquezas do próprio regime, que começam também a surgir várias publicações sobre esse assunto, ou ressurgir, né? Várias publicações sobre o assunto. As várias modificações também que tinham se dado na economia e na sociedade, aqueles grupos sociais que lá em 1889 ainda estavam apenas se conformando, se esboçando, como os industriais, a pequena e a média burguesia, o próprio proletariado urbano, agora eles já tinham uma maior importância e uma maior participação política. E é justamente em função dessa presença desses grupos, das pretensões que eles manifestam, que vai trazendo também essa possibilidade, essa insatisfação também em relação às oligarquias paulistas, especialmente mineiras, que criam um ambiente favorável para essa revisão da história do Império. Então, assim como, né, o próprio início aí da decadência dessa lavoura cafeeira. Uma crise que atinge essa economia cafeeira de uma maneira bastante sensível e que afeta, uma vez que o café é o carro-chefe da economia nacional, afeta a sociedade como um todo, de uma maneira bastante sensível na década de 20, como nós vamos observar posteriormente no texto do Celso Furtado. E é justamente em função disso que essas releituras acabam dando destaque ao aspecto mais negativo, aos aspectos negativos da República, né? Então, ampliando, de certa maneira, né, vendo de maneira aumentada esses vícios da República e, em contraposição, o passado ele passa a ser visto de uma maneira idealizada, ele passa a ser visto de uma maneira como superior, né? Então, uma vez que você está insatisfeito com o presente, você olha para o passado de uma maneira crônica, né? Vendo no passado um período melhor, uma época melhor, uma vez que o presente é visto como ruim, deficitário, problemático. E é justamente em função disso que surgem interpretações bastante idealizadas do período da monarquia a partir de então. A interpretação típica dessa idealização do Império é aquela que aparece no livro O Acaso do Império, de Oliveira Viana. Oliveira Viana, um autor bastante conhecido pelo seu conservadorismo, ele faz uma interpretação que é muito próxima, como vocês podem ver aí nesse slide, eu não vou ler detalhadamente, mas vocês podem ler depois com calma esse trecho que a Emília Viotti menciona, em que fica muito evidente uma interpretação muito parecida com aquela que surgiu logo após o período, né, da transição republicana, em que o Dom Pedro II ele é pintado como alguém extremamente popular, que seria venerado por todos, inclusive pelo próprio Marechal Deodoro. Então, nessas interpretações, ele considera que ele retoma, né, aquela ideia de que a República ela vem como uma expressão da baderna dentro das Forças Armadas, né, de uma bagunça cheio de jovens, né, militares positivistas que tinham ideias muito sonhadoras, mas que na prática não tinham nenhum tipo de viabilidade, e que em meio a essa bagunça aí, no último momento, o Deodoro teria, né, se tornado, por pressão, favorável à derrubada do regime, uma vez que também o regime tinha alguns problemas em termos de continuidade. Dentre esses problemas que ele coloca, também a gente vê mais uma vez uma abordagem muito personalista, muito focada nos personagens, né? Teria, por exemplo, a questão da idade do Dom Pedro, que já estaria idoso, por isso ele consegue explicar por que não houve uma resistência para a manutenção, né, do seu poder, e principalmente no herdeiro, que o Conde de, que não seria muito popular, né, que por uma série de fatores da sua personalidade, ele não era muito simpático aos olhos do povo. Então, que tudo isso faria com que aquele golpe de 15 de novembro teria sido aceito sem resistência. Então, assim que ele explica isso, né? Então, seria basicamente, a República teria sido basicamente fruto de uma atitude irresponsável dos militares, indisciplinados militares, a partir da interpretação aí do Oliveira Viana, que, para Emília Viotti, exagera tremendamente a importância da chamada questão militar na proclamação da República. Uma linha semelhante a Oliveira Viana
a gente tem o trabalho do Calógenes, né, do Pandiá Calógenes, com um adendo, né, que além de dar uma continuidade a essas interpretações predominantes no trabalho do Oliveira Viana, em termos dessas explicações com enfoque na questão militar, ele acrescenta algumas outras questões, especialmente aquela que ficou conhecida como a questão religiosa, que eu pessoalmente vi com bastante destaque na minha experiência escolar, né, do ensino fundamental, que consistia basicamente em dar destaque a um conflito que houve entre a Igreja e o Estado. Que conflito foi esse, né? Basicamente, eu vou falar bem brevemente. Esse conflito se deu em função da proibição do Papa, né? O Papa proibiu que cristãos, que católicos, tivessem vínculo com a maçonaria. E o Dom Pedro, que tudo indica, ele próprio era vinculado à maçonaria, ele não aceitou essa proibição por parte da bula papal e, né, tornou inválida essa proibição. O que a bula definia? Né? Definia que os padres, eles nos diferentes países católicos, eles deveriam excomungar aquelas pessoas que tivessem vínculo com a maçonaria. E como no Brasil existia uma instituição que é a instituição do padroado, em que tanto o Estado interferia em questões relacionadas com a Igreja, como a Igreja podia também interferir e assumir algumas funções do Estado, implicava esse acordo, né, entre o Estado implementar as medidas definidas pelo Papa e o Papa e a Igreja, né, também colaborar com algumas funções estatais. E como Dom Pedro discordou e não aceitou que fosse implantada essa medida, ainda assim alguns bispos, se não me engano, em Pernambuco, resolveram dar procedimento a isso, inclusive excomungando algumas pessoas vinculadas à maçonaria, o que levou o Dom Pedro II a mandar prender esses bispos. Então, isso gerou uma animosidade em relação entre a Igreja e o Estado, né? Entre a Igreja e o monarca. Mas o que a Emília Viotti considera é que esse episódio foi um entre vários e que ele não teve a grande destaque que foi dado por autores como Calógenes. Então, aconteceu, né? Mas isso não teria sido decisivo para as transformações em curso, né? Em termos de fazer com que a Igreja retirasse completamente o apoio à monarquia e se tornasse republicana, né? Isso ela coloca que não é real e que, portanto, a questão religiosa ela é sobreestimada. Além disso, ele também traz a questão da abolição, que eu já falei anteriormente, que foi uma questão que ficou sendo muito replicada, reproduzida, que associa essa ideia de que a abolição teria gerado descontentamento em meio aos fazendeiros escravistas e que eles também teriam se aproximado do republicanismo, o que também não procede. E essas interpretações, essas três questões, como a Emília Viotti aponta, elas acabaram a partir daí sendo reproduzidas de uma maneira recorrente nos manuais de ensino, no ensino secundário, atual ensino médio. Então, isso ficava sendo repetidamente colocado como sendo as explicações para o fim da República, então para o fim da monarquia. Então a monarquia ela teria sido suplantada pela República em função de uma série de ressentimentos acumulados do clero, né, da Igreja contra a monarquia, dos fazendeiros também ressentidos por conta da abolição e dos militares, como foi apontado já desde lá Oliveira Viana. Então essa seria a base aí de explicação que ficou sendo extremamente replicada nos manuais escolares. Mas foi também na década de 1920 que surge uma outra linha interpretativa. E com essa, sim, a Emília Viotti da Costa tem aproximação. Né? Com essa, sim, ela vê agora sim um elemento explicador que traz, de fato, essas causas mais profundas. E vai ser justamente no trabalho do Vicente Licínio Cardoso. Ele seria aí um estudo pioneiro em termos de trazer os aspectos econômicos e sociais da história para explicar a queda da monarquia. Então, o Licínio Cardoso ele desfoca dessas explicações que ficam extremamente... para ele, né, ele trata que seria basicamente
uma escrita de crônicas, né? E ele busca agora trazer métodos da sociologia, métodos modernos, que poderiam trazer uma compreensão mais aprofundada sobre esse passado, né? É importante destacar que o Vicente Licínio Cardoso, ele tem uma influência do pensamento positivista, que está vigorando aí no momento, mas que a Emília Viotti considera como uma influência assim um tanto quanto heterodoxa, né, do positivismo nas suas ideias. Vamos ver o que o Vicente Licínio Cardoso interpreta, né? Como é que ele constrói a sua interpretação. Bem, ele diz o seguinte, né? Ele fala algo que é muito próximo àquilo que, de maneira despretensiosa, aquele viajante francês teria dito ainda à época da proclamação. Ele diz o seguinte, que a proclamação da República ela teria se tornado inevitável a partir do momento em que faltou à monarquia uma base social. Né? Então, vejam como há uma certa aproximação em termos da ideia. Ele percebe que a monarquia, de certa maneira, ela já estava sem os seus alicerces. Né? Então, aqui ele fala em base social e o Max Leclerc falava da falta desse alicerce do edifício imperial. Então, a monarquia perdeu essa sua base social. O Licínio Cardoso ele observa ainda que no período final aí do Império, a monarquia já não conseguia criar um consenso social, né? Os próprios fazendeiros eles não se pronunciavam, não se manifestavam como monarquistas, né? Mas a juventude, que ele fala, né, a mocidade, ela já era republicana. Então, para ele, as razões do 15 de novembro, elas vinham de longa data, né? E eram razões basicamente econômicas e sociais, muito mais do que voluntaristas, né, que expressavam as ideias, né, as intenções de um ou outro sujeito aí envolvido do processo, nesse processo mais imediato. Então, a monarquia para o Vicente Licínio Cardoso ela já estava condenada nos anos que precedem a proclamação da República. E isso já estava evidente na própria atitude das pessoas à época, em que ele aponta que era preciso mais coragem para se dizer monarquista do que para se dizer republicano naquele momento ali. Então, por que isso, né? Ele diz o seguinte, que a Lei Áurea decretara a extinção da realeza, pois abalaram os alicerces profundos que a sustentavam. Ou seja, né, aí é que sim a gente tem uma explicação interessante. Ele diz o seguinte, que o que acontece? Essa base social do Império era aqueles fazendeiros das áreas econômicas menos dinâmicas daquele período. Era aqueles fazendeiros das regiões açucareiras, da região mesmo cafeicultora, mas do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, em que tinham uma dependência do trabalho escravizado. Né? Então, eram áreas de produção que dependiam dessa força, dessa mão de obra escravizada. E que conforme isso foi entrando em decadência, conforme aquele regime de trabalho foi entrando em decadência, também esses fazendeiros que eram essa realeza, que compunham, né, ou que era essa nobreza, né, aí que compunham os cargos políticos do Império, que compunham os ministérios, que compunham aquele Senado vitalício, eles estavam também em plena decadência econômica e, consequentemente, em decadência política. Então, ele diz o seguinte, né, tem passado desapercebido a dependência em que estava o trono em relação ao escravo, por intermédio do elemento nobre. Elemento que é, ao mesmo tempo, senhor da terra e político militante. Ou seja, aqueles políticos que compunham o império eram esses senhores da terra, eram esses senhores que dependiam do trabalho escravizado. Então, uma vez que eles estavam entrando em decadência, uma decadência que já estava colocada no mínimo desde 1850, que não foi em 1888 com a Lei Áurea, que expressou essa decadência e que, portanto, eles teriam mudado de lado. Não, essa decadência já está colocada desde muito antes. Eles já estavam em plena decadência há várias décadas, né, em função do ruir do trabalho, né, com base nessa forma, né, de trabalho escravizada. Então, é por aí que caminha a explicação do Vicente Licínio Cardoso e é por aí que a Emília Viotti da Costa entende que se dão as causas mais profundas da queda da monarquia, ok?
O Licínio Cardoso, então, foi o primeiro a chamar a atenção para essas conexões profundas que haviam entre a monarquia e a aristocracia rural escravista. Então, ele coloca essa questão da relação entre a abolição e a república em novas bases. Se antes, né, a maioria dos historiadores dizia que a abolição tinha provocado descontentamento nos fazendeiros e os tornou republicanos, agora o que o Vicente Licínio Cardoso diz é o seguinte, que a abolição atingiu de uma maneira decisiva a aristocracia rural, que na verdade era a base, era o suporte da monarquia. Então a monarquia perdeu a sua base, né? Ela perdeu aqueles que a sustentavam. Então como é que vai se manter esse regime uma vez que aqueles que o constituem estão economicamente abalados, né? Ideologicamente eles também perdem poder aí, né, de influência na sociedade, então eles estavam completamente em decadência, ok? E a partir de então a gente percebe que cada vez mais a menção às condições econômicas e sociais se tornam frequente. Os historiadores eles começam a se preocupar cada vez menos com aspectos episódicos, passam a rejeitar as explicações que interpretam a história como fruto da vontade dos indivíduos, né? Uma vontade assim, que está para além dos fatores econômicos e sociais, e começam a desconfiar também das razões que apresentam nos testemunhos, né? Porque uma coisa são as intenções, né? O sujeito diz que é isso por determinada razão, mas existem essas causas, né? Essas motivações mais profundas, e aí isso começa cada vez mais a ser observado, especialmente na década de 30, a gente vai ver alguns outros autores que vão trazer também isso e que a Emília Viotti vai abordar, como é o caso do Caio Prado Júnior e vários outros, como veremos mais adiante. Essa modificação, em termos das interpretações aqui no Brasil, ela não está se dando de maneira completamente isolada, né? Mas, de certa maneira, ela dialoga com uma tendência internacional que influencia a historiografia estrangeira, notadamente a historiografia também nos Estados Unidos, que essa tendência ficou conhecida como a New History, que passou a dar uma ênfase aos aspectos econômicos e sociais na história. Ela já começa nos Estados Unidos no final do século XIX, mas chega aqui no Brasil com maior importância, né, na década de 1920 e 1930. Então, contribuindo para essas reinterpretações.